Senhoras e senhores, muito boa tarde. Nos termos do artigo 133 do Regimento Interno desta Assembleia, convoco os senhores deputados e as senhoras deputadas para a segunda reunião ordinária da Comissão de Esportes e Lazer, a ser realizada hoje, 20 de março, às 17 horas, na sala de reuniões. Discussão e votação da ata da última reunião. Não havendo discussão, coloco em votação. A ata está aprovada. Gostaria de cumprimentar também o deputado Napoleão Bernardes, representando hoje o deputado Mário Mota, e também, de forma remota, está participando conosco o deputado Márcio Machado, deputado Camilo Martins e Fabiano da Luz. E o deputado Pepe Colasso, também aqui está presente. Grande atleta. Jogador de paddle. Sinopse de correspondências recebidas. Recebemos uma correspondência do Conselho Regional de Educação Física, o CREF 3, sobre uma agenda da Câmara de Esportes do CREF e a Comissão de Esportes e Lazer da LESC. Uma agenda apresentando a Câmara de Esportes do Conselho Regional de Educação Física, considerando a questão da prevenção em saúde através da atividade física. Coloco em discussão. Aprovado. Deixa eu ver aqui. Ora, ofício 0198, perdão. Sinopse de correspondência já dito, discussão e votação de requerimentos. Nós temos um projeto também extra-pauta, já estamos aqui na ordem do dia, projeto extra-pauta do deputado Mauro de Nadal, que o relator é o deputado Mário Mota. Como o deputado Mário Mota não está presente, deputado Napoleão, se puder relatar. Ok, presidente. Obrigado pela deferência da palavra. Boa tarde para o nosso presidente, deputado Fernando Krenen, os deputados que nos acompanham de modo online, aos convidados da importante reunião de hoje, as boas-vindas e a acolhida fraterna a todos. Então, eu passo a ler o requerimento que é do deputado Mário Mota, o relator original dessa matéria. É um requerimento de diligência ao projeto de lei 492/2023. Nos termos do artigo 136 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, fui, no caso do deputado Mário Mota, designado relator do projeto de lei 492/2023, de autoria do eminente deputado Mauro de Nadal, cujo escopo é vedar a participação de atletas registrados por entidades de administração desportiva nacional ou internacional, não estabelecidas no Estado de Santa Catarina, na modalidade vôlei de praia. Na justificativa anexa à proposição em tela, o autor aduz que deve ser vedada a participação de competidores de outros estados ou países, que muitas vezes possuem nível de treinamento de alta performance incompatível com a média do estado, desequilibrando e desestimulando a competição entre aqueles que aqui treinam e residem. São as palavras do autor da matéria. Dentre as competências específicas desta comissão, destacam-se o exame das proposições acerca do fomento a práticas esportivas formais e não formais como direito de todos, observando-se a autonomia das entidades dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento, bem como a promoção pelo Estado de incentivo a competições esportivas estaduais, regionais e locais. Diante desse contexto, antes de emitir parecer conclusivo e para um melhor posicionamento acerca dos aspectos relacionados aos campos temáticos e áreas de atividade desse colegiado, requeiro, com amparo no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno, a promoção de diligência deste projeto de lei à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que colha a manifestação da Fundação Catarinense de Esporte, a FESPORT, bem como a Federação Catarinense de Voleibol, para que encaminhe aos presentes autos as suas considerações quanto à matéria. Requer ainda que o ofício seja encaminhado por e-mail oficial, mediante contato prévio e por AR. Esse é o relatório e o requerimento de diligência do deputado relator, o deputado Mário Mota. Obrigado, deputado Napoleão. Coloco em discussão, senhores deputados, a diligência, não havendo em votação. A diligência, então, está aprovada para as secretarias já mencionadas. Requerimento de autoria do deputado Marquito, requerendo a realização de reunião com convidados, entre eles a Anatorg, que é a Associação das Torcidas Organizadas de Santa Catarina, Polícia Militar de Santa Catarina, objetivando discutir a segurança nos estádios. Nesse requerimento, coloco em discussão, nesse requerimento eu gostaria de acrescentar, além da Polícia Militar, as torcidas organizadas, o Ministério Público também. Então, se a gente puder colocar o Ministério Público sendo um dos convidados, justamente porque não adianta resolvermos as questões das torcidas apenas com a Polícia Militar, sendo que o Ministério Público precisa participar. Em discussão, não havendo em votação, requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Camilo Martins, requerendo convite ao presidente da Associação Onda Azul, com o objetivo de apresentar o 4º Festival de Surf Onda Azul. Em discussão, não havendo em votação, o requerimento está aprovado. Senhoras e senhores, essa reunião hoje é uma reunião que me causa um pouco de tristeza ter que fazer uma reunião nesse sentido. Sendo bem sincero, como um amante, um apaixonado do esporte, nós
deveríamos aqui estar falando apenas de coisas boas, de fomento, de ideias para o esporte catarinense, e não também de mágoas que estamos sentindo com a inoperância, infelizmente, dos últimos tempos do esporte de Santa Catarina. Logicamente, nós temos aí um para-brisa que é muito maior do que os 2 retrovisores, vamos olhar para frente, mas, infelizmente, estamos fazendo hoje uma reunião da Comissão de Esportes aqui da Assembleia Legislativa, voltando um pouquinho ao passado, sobre uma situação que tivemos que nos mobilizarmos e tentarmos achar uma saída para que equipes de alto rendimento de Santa Catarina, equipes que representam 2 importantes cidades catarinenses, que é a equipe de voleibol feminino de Blumenau, voleibol masculino de Blumenau e a equipe Joinville Vôlei. Eu falo Joinville Vôlei, o Napoleão também deve puxar um pouquinho ali para Blumenau, e eu vou puxar um pouquinho para Joinville aqui, Napoleão. Deu certo nós 2 aqui, né? E tem lotado todos os jogos, tem mobilizado crianças nas escolas, o fomento ao voleibol, a procura nas equipes de base tem aumentado, o projeto social do Joinville Vôlei em Joinville está maravilhoso, iniciado numa escola, numa região, praticamente região rural da cidade, e está aumentando cada vez mais. Infelizmente, nós temos 3 equipes, aqui uma feminina e 2 masculinas, com potencial gigantesco, levando o nome de Santa Catarina para todo o Brasil, e esses dias eu ligo a TV, assisto um jogo de Blumenau, e no jogo de Blumenau, durante a transmissão, na narração é falado que Blumenau, infelizmente, está passando momentos difíceis, e quando falo momentos difíceis, pela inoperância do governo do Estado na questão de um acordo firmado lá atrás, de uma possibilidade de um repasse de R$1 milhão, e posteriormente chamaram para dizer o seguinte: nós temos R$1 milhão para vocês. Todos ficaram contentes, e depois chamaram dizendo assim, tem mais 500, vai ser R$1,5 milhão. E criaram um edital no qual o Tribunal de Contas, a partir do momento que verificou o edital, verificou que estava de uma forma equivocada, uma forma errada. Não foi achado um outro caminho jurídico. Nós temos aí um caminho de uma possibilidade de uma lei de incentivo aprovada em 2021 aqui no Parlamento. Essa lei de incentivo ela é uma necessidade, uma carência de Santa Catarina, realmente o Estado precisa, mas a lei de incentivo, nesse momento, não resolve o problema do voleibol de Blumenau nem de Joinville, do acordo firmado do governo do Estado. Então, nós precisamos seria muito cômodo eu falar, não, vai ser resolvido com a lei de incentivo. Talvez vai resolver o problema de vocês em 2025, 2026. Mas o problema da transição 2024 a 2025, vocês estão com um déficit gigantesco e vocês vão apresentar isso para a gente. Mas, de uma forma muito carinhosa, eu quero receber aqui e agradecer a presença do doutor Dornelles Crozeta, doutor Dornelles, Rui Dornelles, e também o meu amigo, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, representando o voleibol de Blumenau feminino e masculino, mas fazer um parênteses que é uma honra, Giovanni, tê-lo aqui conosco. Uma honra tê-lo conosco, e se todos os campeões olímpicos tivessem a tua humildade, nós estaríamos muito melhores, mas muito melhores. O esporte brasileiro estaria muito melhor. E digo isso porque eu senti na pele isso aqui nessa comissão, e Santa Catarina sentiu no último ano isso na pele. Mas quero te agradecer pela tua presença. Você engrandece a nossa comissão, a sua presença engrandece o esporte catarinense, e tenho certeza que a Assembleia Legislativa e o governo do Estado terão que dar respostas, sim, a essa causa, a esse tema tão importante, que para muitos pode passar despercebido. Para muitos, porque o Santa Catarina tem muitos problemas. As rodovias catarinenses precisam de investimento, a saúde precisa de investimento, mas o esporte também precisa de investimento. As pessoas muitas vezes têm na cabeça que o esporte se faz com uma bola, um material, ou com amor à camisa. O esporte se faz com dinheiro, gente. O esporte se faz com investimento, com dinheiro, com recursos. A gente não pode se acostumar a achar que o esporte não se faz com recursos. O orçamento tem que ser ampliado e a gente está aqui para brigar por isso. Então, seja muito bem-vindo também, Giovanni, e a nossa gratidão. E gostaria de passar a palavra ao deputado Napoleão Bernardes, também um defensor dessa causa, porque estamos algumas semanas, né, Napoleão, conversando sobre isso. Quero deixar claro aqui que tive uma conversa antes da reunião com o presidente Mauro de Nadal, ex-atleta de voleibol, e o presidente Mauro também não pôde estar presente aqui na reunião, mas tudo que for conversado aqui, falado aqui, a gente vai levar para ele, para que a gente possa ampliar e levar aos 40 deputados esse apelo, que não é o apelo do voleibol de Blumenau e voleibol de Joinville, é o apelo do esporte catarinense. Deputado Napoleão. Querido presidente, deputado Fernando, o deputado do esporte,
a quem admiramos e reconhecemos pela sua garra, pela sua dedicação e pelo afinco em relação a esse e outros temas, mas é um apaixonado pelo esporte, é um entusiasta e por isso é o nosso presidente, por isso nos lidera e nos preside aqui no que diz respeito a essas pautas. Apesar das circunstâncias, mas fico muito feliz em reencontrar, rever e receber aqui na Assembleia Legislativa amigos de Blumenau, Cruzeta, Dornelles, Guto, que representam o vôlei masculino e feminino de Blumenau, a todos aqueles que os acompanham, sejam bem-vindos, bem acolhidos. Giovanni, uma referência. A gente fica aqui na condição de deputado, mas também de admirador, né? Enfim, de alguém que já torceu muito e admira e reconhece, e ele tem como exemplo. Então, né, fica aqui esse registro carinhoso aqui de reconhecimento. E a chegada aqui do deputado Carlos Humberto, que é o deputado líder do governo. Eu acompanho o esporte de modo geral, e mais particularmente o esporte de Blumenau, de muito tempo, como um torcedor, como alguém que acompanha a vida da cidade. E na vida pública, tive uma participação como vereador e 2 como prefeito. E nas nossas ocasiões como prefeito, tivemos um avanço significativo e que muito nos honra e me orgulha em relação à promoção do incentivo ao esporte, por entender o esporte na sua completude. E tivemos avanços muito significativos. E nesses avanços significativos que tivemos na nossa gestão, então, como prefeito de Blumenau, nessa questão do esporte, o que eu pude também testemunhar? Que é justamente o grau de pé no chão, profissionalismo e zelo das nossas equipes, dos nossos dirigentes. Gente séria, gente responsável, gente que se planeja, gente que se organiza para realmente dar conta do recado e vencer os desafios. Quem se dedica à gestão do esporte em Blumenau, os dirigentes, os nossos clubes, é gente apaixonada, sim, pelo que faz, é um time de apaixonados pelo que faz, mas um time que é muito sério, muito profissional, muito organizado, muito zeloso, gente que abre mão voluntariamente do tempo na família, na casa, no trabalho, no seu próprio esporte, no seu próprio lazer, para fazer a gestão esportiva. E eu faço toda essa ressalva para mencionar do histórico de credibilidade dos dirigentes esportivos dos clubes de Blumenau, das associações, das organizações. Profissionais exitosos nas suas áreas de trabalho e que estão lá suando a camisa e se doando voluntariamente em relação a essa causa. E aí, para nosso espanto generalizado, mas generalizado, como disse, tem alguma vivência na vida pública, uma vez vereador, 2 vezes prefeito, agora deputado estadual, deputado Carlos Humberto, o que eu ouvi a respeito desse tema de gente séria é algo que eu nunca imaginei ouvir na vida. 2 times que não procuraram, não foi por sua iniciativa, dos times, dos clubes, ir ao governo do Estado fazer o pleito. Eles foram chamados para a sede da FESPORT. Isso é um dado importante. Eles não foram lá bater na porta e fazer um pedido e fazer um pleito. Eles foram chamados pela presidência da FESPORT, na sede da FESPORT. Esse é o relato que nos chega, por gente séria, por gente fidedigna, e falam, queridos, também sou do vôlei e, portanto, nós vamos apoiar. Se preparem com R$1 milhão e coloquem isso no seu planejamento. Eles não foram lá pedir, não partiu deles. Eles foram chamados na sede de uma instituição pública, pelo então presidente de uma organização pública, com esta fala. Por que eu fiz todo o preâmbulo anterior? Porque, e eu acompanho de muito tempo, não só do vôlei, mas das outras modalidades de Blumenau, de que onde eu posso dizer de cadeira e com testemunho fidedigno pelo que vivi e testemunhei. Gente séria, organizada, planejada, profissional, pé no chão e que nunca daria um passo maior que a perna. Jamais. Fariam o seu planejamento de acordo com o seu tamanho, como sempre fizeram. E com excelência naquilo que fazem. Dentro do seu tamanho, dentro da sua possibilidade, com pé no chão, fariam um grande projeto. Agora, vamos se colocar no lugar de quem está na gestão dos clubes. São chamados. Se a pessoa é chamada e voluntariamente lhe é oferecido, e alguém que tem as credenciais do esporte e daquela modalidade, qual é o pressuposto? É da boa fé, né? É de que vai acontecer. Se o homem chama espontaneamente, anuncia, e é da modalidade dele, quem não vai acreditar que não venha? E foram comedidos. E nem fizeram o tamanho do investimento naquilo que foi anunciado. Porque são pé no chão e sabem que, porventura, dentro de uma margem de erro, algo pode acontecer. Ato contínuo, recebem um segundo convite para irem novamente.
Aí pensam, agora vamos ter, né, enfim, o plano de trabalho, enfim, a organização. Queridos, ampliem. Não vai ser mais um, vai ser 1,5. Esse é o relato que nos chega. Então é uma coisa assim que, para mim, beira o absurdo. Eu já disse em outras oportunidades, na gestão pública, independentemente do CPF da pessoa física que anuncia, um compromisso desse é um compromisso do Estado. Porque colocou pessoas de boa fé fazendo empréstimo no seu nome pessoal para pagar salário de algo que estava aventado por algo que não foi solicitado por eles. Nessa segunda-feira nós fizemos uma agenda de trabalho com o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, que por coincidência também é do vôlei, e nós estávamos lá por uma outra agenda, a agenda da saúde, e um diretor do hospital que também é do vôlei, muito maior que eu, e maior que o deputado Mauro de Nadal, que também é um cara grande, né? Esse diretor do hospital olha para nós emocionado, falando do relato, e que é a expressão daqueles dirigentes, de todos que estão vivendo com isso. Gente que já não tem mais empréstimo para pedir na pessoa física, para custear aquilo e honrar pela sua credibilidade aquilo que foi pactuado. E aí vem o relato que nos chega aqui do nosso presidente, o deputado Fernando Crelin. E aí fica estampado numa rede nacional, ao vivo, de que a gente dá calote. Que a gente que é séria, a gente que é do bem, a gente que tem credibilidade, a gente que tem profissionalismo e que nunca demos calote na vida em ninguém, aí a gente passa por dar calote, por passar cheque frio. Mas um cheque que não é um cheque nosso. Então, em primeiro lugar, é o testemunho da credibilidade desse nosso time de abnegados dirigentes que são sérios, que são pé no chão, que são responsáveis e que têm todo um histórico de entrega para o Estado e que jamais dariam um passo maior que a perna. Mas a gente tem que imaginar a simbologia. Um dirigente esportivo, voluntário, ser chamado numa sede de Secretaria de Estado, de uma Fundação Estadual de Esportes, por um dirigente, por um presidente, que é, inclusive, daquela modalidade, e que diz o valor e fala, toquem ficha, que isso eu garanto. E chama pela segunda vez e diz, não só consegui isso, eu consegui mais que isso. É uma coisa que eu nunca vi na vida. Então esse passa a ser um problema que não é mais daquela pessoa física que fez aquele anúncio, passa a ser um problema de Estado porque falou em nome do Estado. E aí o CNPJ do Estado vai ter que resolver essa questão. Obrigado, deputado Napoleão. Eu gostaria de cumprimentar também o Fernando, representando a FESPORT, aqui, diretor jurídico, e pedir também que o Jorge Davi pudesse sentar aqui conosco, o Jorge Davi também diretor lá da FESPORT, e fazer o convite para o Fernando, presidente da Federação Catarinense de Voleibol, também estar aqui conosco, Fernando. Você faz um grande trabalho na Federação Catarinense. E vamos fazer uma dinâmica, não sei se o deputado Carlos Humberto, e a importância do deputado Carlos Humberto aqui, ele é líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, então fico muito grato com a sua presença. Se o deputado quiser agora utilizar a palavra ou ouvir os convidados, então a palavra com o deputado Carlos Humberto. Boa tarde, presidente. Deputado Napoleão Bernardes e deputado Pepe Colasso, está na internet, né? Online. Se o senhor me permite, senhor presidente, eu farei, se o senhor me permitir, interações em dois momentos. No momento que eu chego e após, eu não sei qual vai ser a dinâmica da reunião que o senhor vai dar, qual é a dinâmica que o senhor vai dar à reunião, qual vai ser a ordem das falas e tudo mais. E, ao final, eu gostaria também, depois de escutar a todos, de fazer a minha manifestação enquanto deputado líder do governo, Jorginho Melo. Até porque o que eu escutei aqui, por parte do deputado que me antecedeu, é algo sério, no mínimo. Uma afirmação de que o governo do Estado de Santa Catarina deu um calote em alguém. Então, eu vou querer escutar as partes, para, no final, tirar as minhas conclusões. Claro que também posso, se o senhor assim o desejar, conversar com o senhor governador, conversar com o novo secretário de esporte, ver toda a documentação referente a essa parceria, ver os contratos assinados, ver o que não foi pago, porque para você dar um calote, você não paga alguma coisa, né? Você tem um compromisso que não é honrado. Ou, né, ou outra coisa, ou se isso não existe, né? Que não, então, estou aqui para colaborar, em nome do governo, para que a gente chegue numa solução da mais adequada possível
e para que os fatos eles sejam bem esclarecidos. Então é isso. Obrigado, senhor presidente. Perfeito, deputado Carlos Humberto. Para a gente ter uma dinâmica, a gente passa a palavra para o Cruzeta, na sequência para o Rui Dornelles, e depois para o Giovanni. Aí a FESPORT faz o posicionamento através do Fernando, que é o jurídico, que acredito que acompanhou na íntegra todo esse processo, e depois a gente acaba fazendo o posicionamento dos deputados e possamos ter um encaminhamento. Se esse encaminhamento é conversa com o governador, se o encaminhamento via Assembleia, a gente faz um encaminhamento até para entender a dinâmica e como... Porque até então, tudo que está sendo falado aqui foi porque ouvimos de alguém, né? Não participamos do processo efetivamente. A única participação que eu tive no processo foi numa reunião que os ânimos se esquentaram, foi quando foi feito o anúncio que aquele edital tinha sido praticamente cancelado porque o Tribunal de Contas fez uma manifestação. Então, foi a única parte que a gente... Quando a gente soube do edital. Foi a primeira vez que a gente soube do edital, quando o edital já estava cancelado. Então, Cruzeta, com a palavra. Então, boa tarde a todos. Nós podemos dar uma dinâmica, no máximo 5 minutos, para que a gente possa também otimizar a reunião? Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Muito obrigado pelo espaço destinado aqui ao voleibol. Em nome da PAN Voleibol, agradeço e cumprimento a todos. Como o nobre deputado falou, a equipe de voleibol de Blumenau tem seus dirigentes em todos os... E na sua presidência, aqui o Guto, nosso vice-presidente, todas pessoas corretas, pessoas que honram com sua palavra, né? Estamos aí no 6º ano consecutivo garantidos na elite do voleibol nacional. A PAN é um projeto que tem 40 anos de existência, né, desde da sua fundação, com o nosso saudoso professor Arthur Novaes, né, uma pessoa que é um ícone aí dentro do voleibol estadual e nacional. Como o deputado colocou, foi nos ofertado, né, nos convidado a passar esse apoio, esse incentivo para nos complementar, como, né, Giovanni, você colocou que é sempre um incentivo que o Estado dá a gente para ajudar a suportar as custas de uma competição tão em alto nível que é a Superliga Nacional. Então, estamos em déficit, obviamente, né? Estamos buscando sanar todos os nossos compromissos, estamos com salários em dias, graças a Deus e aos esforços de todos os participantes, né, do voleibol de Blumenau. E muito obrigado pelo espaço e pela voz que nos dão aqui para conseguir essa aprovação dessa lei de incentivo, né, que nos próximos anos ela venha sanar e nos ajudar e nos incentivar ainda mais. Obrigado, Cruzeta. Rui Dornelles. Bom, boa tarde a todos. Presentes, deputado, obrigado pelo convite, né? É uma honra também estar aqui, um ex-atleta meu, e eu também, nas quadras, sou fã do Giovanni lá, nos primórdios, desde a Olimpíada de 92. Fernando também, o prazer de presidente da nossa federação, deputado Bernardes, o Fernando também, que veja que trabalha bastante pelas questões do esporte também como um todo, das outras partes. Deputado Carlos também pela sua presença e os demais que estão lá. Fernando também, nós nos conhecemos numa visita do Paulão ao nosso clube. O meu nome é Rui Dornelles, eu tenho 24 anos de professor da Universidade de Blumenau, no curso de Educação Física. Entrei no Blue Vôlei, que tem 34 anos, eu tenho 16 anos de Blue Vôlei para auxiliar como a universidade num projeto de extensão de apoio ao esporte, né? A convite de um amigo que, através do Kelvin, ele conhece o professor Henrique, que já é falecido, que foi para o Flamengo, e como ele foi para o Flamengo, eu fiquei com essa missão de dar continuidade no projeto. E aqui estou, eu sou um dessas pessoas que assumiu o clube há 2 meses como presidente e fui convidado a vir até a FESPORT e depois visitado pelo Paulão, e o Dr. Fernando estava lá junto, né, quando ele foi conhecer o nosso projeto, que nós trabalhamos com meninas de 9 anos até a equipe adulto, há 34 anos isso, um clube que foi montado pelos pais, e chegou ao 1º ano de Superliga nessa missão de ser novo e não conhecer todo o processo de como funcionava. Não foi nos prometido edital, não foi nos prometido nada, simplesmente foi nos colocado um aporte convidado,
que nós teríamos 13 equipes que estavam na Superliga e que, a partir daquele momento, como bem foi falado, foi R$1 milhão e depois R$1,5 milhão. Eu sou um desses presidentes desse clube que botei do meu bolso, né, como funcionário público. Isso, para mim, está me acarretando algumas coisas pessoais, porque eu coloquei na minha folha de pagamento para que essa taxa seja menor. Ela entra na minha folha da universidade por 2 vezes, né, e não foi pouco, não, porque as meninas não... Chegou um ponto que elas não entrariam em quadra. Nós estamos, sexta-feira, vamos para o 22º jogo. Elas estão apreensivas esperando por essa reunião. O deputado Napoleão sabe de toda essa situação aí, foi isso que foi colocado pelo nosso Conselho Fiscal, o Juliano. Nós estamos partindo para o 3º mês sem salário das atletas. A comissão técnica tem uma parte, mas praticamente vai para quase o 8º sem receber o seu salário, segurando, e eu, como presidente, escutando e negociando e tentando fazendo gestão daqui e dali, desde o primeiro momento, com o apoio da prefeitura, aguardando esse até então prometido. Após um determinado momento, saiu o edital, né? E esse edital, quando nós estávamos no 2º, 3º dia, já com ele praticamente pronto, o plano de trabalho e tudo mais, ele foi cancelado. Isso foi em outubro, né? E desde lá dessa época nós vemos tentando ali, diferentemente da PAN, talvez de Joinville. Nós somos um clube que acabou de entrar, começamos com uma lei de incentivo que nós estamos em busca no trabalho de formação, que é até 18 anos, né? E é a primeira vez que nós entramos na equipe adulta e nós estamos com uma dificuldade enorme, né? As meninas estão aguardando, muitas talvez com dificuldade até de pagar os seus imóveis e de voltar para suas casas, as agentes ligando, né? E aí eu me deparei numa situação como pessoa, né, que eu disse que não vou largar até organizar todo o clube, mas a gente está em dificuldade. E essa é a realidade do Blue Volley, que tem 34 anos, né, e que já passou por várias pessoas dentro de outras instâncias, tentando aqui, quase 70 empresas visitadas. Em loco eu devo ter ido em 50, né, apresentando projetos e tudo mais, mas no momento de que você vai entrar, todo mundo vamos, o ginásio lotado, tudo, e depois, em determinado momento, nós deparamos com essa situação, né? Mas é um aprendizado, ele está sendo árduo, mas eu espero que possamos contar com a ajuda dos senhores deputados, do governador e o auxílio também dos colegas aqui, que nós somos novatos, apesar de 34 anos, né? Somos o primeiro ano que entramos na Superliga. Então, nós temos o último jogo contra o Osasco na sexta-feira e com muita dificuldade talvez a gente consiga entrar em quadra, ou se as meninas assim o fizerem, que nós viemos tentando ao tempo todo, né, convencê-las disso e tentando negociar algumas coisas, mas não está fácil, né? Desculpa aí, mas é o meu relato. Com a palavra, Giovanni Gávio. Bom, boa tarde a todos. Presidente Fernando Crelin, um cumprimento e assim estendo esse cumprimento a todos os demais autoridades, aqueles presentes, aqueles que estão online, todos aqui Para mim é uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou, sim, um embaixador do esporte brasileiro, com muito orgulho. Vivo do esporte desde os meus 14 anos de idade e participo de alguns movimentos aí porque acredito que o esporte tem uma capacidade gigantesca de transformação das pessoas, né? E estou aqui nesse momento me colocando realmente à disposição para construir sempre algo melhor, maior, né? E em todos os sentidos. Corroboro muito da fala do deputado Napoleão, e acredito que eles também, a gente planeja muito, né? A gente se estrutura, faz um planejamento muito bem feito para realmente não passar por situações parecidas como essa. Já vivi isso como atleta, né? E são situações desesperadoras em alguns momentos, porque você fica ali sem ter o que fazer como atleta. E como gestor, eu falo, né, são situações extremamente desagradáveis. No começo em maio de 2023, nós também estávamos montando a equipe para a nossa primeira Superliga A. Nós estávamos vindo do campeão da Superliga C, campeão da Superliga B, e a gente sabia que para disputar a Superliga A de uma forma mais competitiva, a gente ia precisar um pouco mais de recurso
e tive algumas conversas com o Cleverson, e ele se dispôs a nos ajudar. E logo depois, Paulão assume como presidente da FESPORT, e ali inicio uma série de conversas com ele, né, com a possibilidade de ter algum auxílio, né, para a nossa equipe, que logo depois eu disse, não cabe só ao Joinville, né, isso tem que ser estendido a todas as outras equipes. E fiquei realmente um pouquinho triste, porque no meio dessa confusão toda acabaram dizendo que a lei era a Lei Giovanni. Não é? E eu falei, caramba, não entenderam nada. Eu não faço esporte para mim. Eu já consegui bastante coisa dentro e fora das quadras. O meu maior motivo de estar aqui, de deixar minha família, hoje minha família mora no Rio de Janeiro, e eu estou aqui. Toda vez que eu saio de casa, eu saio com um propósito, né? Meu propósito é maior do que simplesmente o financeiro. E isso foi importante, esse repasse de 1,5 milhão para a gente, realmente ia nos proporcionar uma qualidade no time muito, muito importante. Porque 1,5 milhão no nosso orçamento representa quase 30% ou 40% do nosso valor. Então, sim, era a contratação aí de um Honorato, por exemplo, que é um campeão de seleção brasileira, que trouxe um brilho diferente para a equipe de Joinville. E a gente realmente viveu momentos de euforia, né? Porque, imagina, ter um montante desse seria muito importante, e momentos de agonia, porque em determinado momento a gente percebeu que não ia conseguir, que esse dinheiro não ia chegar. E aí eu comecei a trabalhar nos meus planos B, nos meus planos C, né, que é empréstimo. Então hoje o Joinville Vôlei está pegando um empréstimo de R$600 mil junto a uma instituição financeira que ajuda a gente, mas é empréstimo, estou eu lá assinando como presidente, e eu pessoalmente coloquei R$400 mil do meu bolso dentro da operação. Então hoje a gente está com as nossas contas em dia em função dessas manobras que a gente encontrou. Se a gente encontrar algum tipo de caminho para que isso seja solucionado, ótimo, mas eu concordo com você, Fernando. Nosso vidro é muito maior do que os espelhos. A gente vai trabalhar muito. Isso impacta, talvez, numa temporada próxima, onde a gente teria mais recurso, eu vou ter que pagar o empréstimo. Então, é menos um jogador que eu posso contratar, é menos uma força que a gente pode ter dentro do nosso projeto. Então, o momento aqui, eu agradeço essa oportunidade para a gente levantar o dedo, pedir ajuda. Nós estamos aqui pedindo ajuda e de que forma a gente pode contribuir para que isso tudo não aconteça mais. A gente fala bastante sobre a lei de incentivo do esporte no Estado, e certamente esse é um caminho democrático, né, que tenha condição de que outras instituições também participem, também sejam contempladas, né, e eu acho que é isso. A gente, em momento algum, o Joinville Vôlei quis se aproveitar, seja de um relacionamento que eu tenho com o Cleverson ou que eu tenho com o Paulão, para poder me beneficiar e ter condições melhores do que os outros. Mas realmente nos foi colocado dessa forma, nos foi oferecida essa quantia de R$1,5 milhão. Então, fico feliz da gente estar aqui junto, unindo forças. O meu objetivo é sempre esse: jogar junto. Sozinho a gente vai perder, mas junto a gente tem condições de vencer, sim. Então, agradeço mesmo de coração essa oportunidade de estar aqui e tornar público, mais público ainda, e realmente fazer, talvez aí sim um grito de ajuda aí através das autoridades e o governo do Estado, de alguma forma, poder nos ajudar. Muito obrigado. Obrigado, Giovanni.
até para o deputado Carlos Humberto, nosso líder do governo, entender, a Lei de Incentivo ao Esporte é uma lei aprovada já em 2021, né, aqui no Parlamento. Essa lei 2022 não foi regulamentada, porque tinha duas leis, o PIC, Programa de Incentivo à Cultura, e a Lei de Incentivo ao Esporte. A Fazenda, em 2022, entendeu que a primeira regulamentação seria do PIC, acabou regulamentando o PIC. E em 2023 seria o ano da regulamentação, o qual o Cleverson deu o start. E, infelizmente, foi até surpresa para o Cleverson, muito bem intencionado, o secretário Cleverson, quer fazer acontecer mesmo. Inclusive, ele chamou a Celesc para dar um up, a hora que a lei for regulamentada, ter recurso da Celesc ali na captação do ICMS. E ficou um tempo parado ali em alguma gaveta lá na Fundação de Esportes Catarinense. Mas eu gostaria, só para passar a palavra para o Fernando poder nos passar um pouco a ordem, né, cronológica, uma linha do tempo, da questão desse edital. Por quê? Talvez a Lei de Incentivo ao Esporte demorasse para ser aprovada, demorasse mais ainda para ser aprovada se nós não tivéssemos essa reunião aqui. Essa reunião está servindo de um start importante, uma provocação importante ao governo do Estado para regulamentar essa lei. E é o interesse do governo. É o interesse do governador, inclusive já falou para mim em reunião que tive com ele, é o interesse dele a regulamentação. Mas a nossa grande preocupação, Fernando, se dá a regulamentação, a lei do esporte, a aprovação de projetos, você vai ter que montar uma banca avaliadora, uma comissão para avaliar os projetos, a possibilidade de captação, a captação de recursos de ICMS e aí, posteriormente, a execução. Isso vai demorar. Só que isso não resolve o problema deles hoje. Quando lançam um edital, praticamente o Tribunal de Contas entendeu como um edital direcionado, esse foi o entendimento do Tribunal de Contas na época, se não me engano, o conselheiro Sica. Foi ele, né? O conselheiro Sica entendeu como direcionamento, porque em Santa Catarina nós temos as equipes de futsal, que disputam Liga Nacional, as equipes de voleibol, as equipes de basquetebol e as equipes de handebol. Isso nos esportes coletivos. Sem entrarmos no mérito do esporte individual, que seria atletismo, tênis e assim por diante. Então, ele entendeu que aquele momento foi um direcionamento. E para eles é horrível isso, porque aí o Giovanni externou aqui muito bem, parece que o voleibol está forçando a barra de uma situação, o qual não aconteceu, não ocorreu. Entendo e tenho diversas críticas ao passado, à FESPORT, mas eu entendo que existiu uma boa intenção de querer fazer algo. Talvez de uma maneira equivocada, poderia ter construído por outro caminho, mas a boa intenção existiu. Agora, a boa intenção não paga o salário dos seus atletas e não paga o custeio do transporte, logística e alimentação. Então, eu queria ver, Fernando, os dois momentos. A lei de incentivo, eu sei que está caminhando junto ao Alziro. Cadê o Alziro? Está aqui? Está ali com o Alziro, ele se debruçou em cima disso. O Jorge e Davi também estão debruçados em cima disso. Acho que foi uma missão que o Coronel Freiberg deu para eles, né? Uma missão, e missão se executa, né? E só que se existe algum caminho jurídico, o orçamento a gente vai ter que começar a correr atrás, brigar e tentar batalhar para que tenha, mas um caminho jurídico para que possa resolver essa situação. Então, com a palavra, Fernando. Boa tarde, presidente Fernando, deputado Napoleão, deputado Carlos Humberto, os representantes de Blumenau, tanto do feminino quanto do masculino, Giovanni, seja bem-vindo. Primeiro, presidente, me sensibilizar com a situação que os clubes enfrentam, né? Acredito que nenhum de nós, e sequer o ex-presidente da FESPORT, gostaria de que os clubes estivessem passando por essa situação. Em relação à lei, o decreto, né, que vai regulamentar a lei de incentivo ao esporte, houve um pedido do governador, através do secretário adjunto Augusto Piazza, formamos um grupo de trabalho. Esse grupo diariamente discute, né, e constrói esse documento na diretoria do Jorge Davi, por intermédio do Alziro e do Renan Pirat, que hoje é assessor do procurador do Estado, doutor André Uba. Está no gabinete junto com o doutor Vicari. Então, não tenho dúvida de que o documento será rapidamente construído da melhor forma para atender essa situação, não só o vôlei, né? Eu até então, Giovanni, eu não havia ouvido essa questão de que a lei Giovanni, em momento algum,
né? Me sinto sensibilizado contigo, não é o tipo de situação que ninguém gostaria de ouvir, não é legal, realmente, né? E na questão do edital, ele foi construído, eu participei, acho que com o Giovanni, uma reunião na FESPORT, estive em Blumenau conhecendo o clube, né? Essas questões de que primeiro era 1 milhão, depois 500, o que chegou para mim é que seria 1,5 milhão, né? E eu tinha que trabalhar para construir o edital para passar o valor aos clubes, né? Antes mesmo do Tribunal de Contas emitir aquele parecer, ele já havia sido, esse edital foi suspenso, porque chegou na controladoria, no controle interno da FESPORT, um documento com algumas denúncias e tal, e eu falei, suspende. Emitimos prontamente a portaria, ele foi suspenso. E dali para frente, passou-se a estudar uma forma de atender todas as equipes, né? Alguns caminhos tortos, né? Algumas questões eram represadas dentro da FESPORT, por isso talvez não foram discutidas com quem merecia a devida atenção, né, presidente? Mas, enfim, basicamente é isso. Então, foi suspenso e estamos agora debruçados a pedido do coronel, que fez a casa voltar a andar, né, para que pudéssemos, então, atender os clubes um pouco mais para frente. Realmente, a situação de atender essa questão do que passou, né, do passado, precisa ser estudada, né? De pronto, né, eu não teria a resposta para lhe dar de que forma o governo do Estado poderia atender esse passado próximo. Até eu acho que a gente pode abrir algumas perguntas aos deputados, mas eu tenho uma pergunta, até porque nós temos uma dificuldade, mesmo você achando um caminho de legalidade, talvez não dê mais tempo deles prestarem conta daquilo que já executaram. Então, essa é uma dificuldade enorme que tem agora, nós estamos correndo contra o tempo. Então, talvez, Fernando, se me permite, eles fazerem esse levantamento do que eles ainda têm. Não quero dizer que a comissão está assumindo um compromisso, mas um levantamento do que eles ainda têm a executarem, a prestarem conta futuramente, para ver se existe algum caminho. O passado não tem mais como contemplar, né, porque já foi executado, não tem como contemplar o que já passou. Mas se existe alguma execução a ser feita, qual é o déficit que ficou cada equipe, para tentarmos achar um caminho jurídico que possa, se havia convênio com o município, pode ser também, porque, um exemplo, o Blumenau tem o Bolsa Atleta, que auxilia Joinville, tem o Bolsa Atleta, mas ainda não está sendo, né, Rodrigo? O Rodrigo está aqui. Ainda não está sendo contemplado o vôlei no Bolsa Atleta, mas é necessário, precisa, faz parte. Então, talvez uma maneira como essa, um convênio com o município, o Bolsa Atleta é retirado o recurso de fonte 100. Então, quando tu faz um convênio com o município, ele acaba utilizando a fonte 100, ele usa o convênio para outra execução e sobra a fonte 100, talvez, para eliminar essa pendência que ainda existe. Mas, se é possível fazer isso, eles apresentarem o que ainda tem e fazer esse estudo em cima das possíveis execuções futuras. A possibilidade existe, sim, deputado. Contudo, né, demanda um estudo da casa e uma vontade da FESPORT em realizar o processo. Eu, vou repetir, né, o Coronel Freiberg nos pediu que nos debruçássemos sobre o decreto para solucionar o daqui para frente, né? Talvez o daqui para frente não vá alcançá-los nesse momento, né? Essa questão de fazer o levantamento é válido, perfeitamente. A construção jurídica para que a gente possa repassar essa verba, de que forma, precisa realmente ser muito bem estudada. Porque Blumenau tem um teto do Bolsa Atleta R$ 2.700. Só que isso contempla só alto rendimento ou vocês ainda têm atletas de base? No rendimento, se eu não me engano, é 3.000 e poucos, 3.200 se for atleta internacional. É que ele tem atleta internacional, sim, o currículo, nacional, né? Então, o pessoal vai se enquadrar ali em 3.000, 2.700, 2.600. Estou tentando achar um caminho que possa aumentar o retorno deles e, da mesma forma, Joinville pode, a partir do momento que Joinville faz um convênio de R$300 mil com o município de Joinville, ele coloca aquele aporte no Bolsa Atleta, vai tirar um peso das costas, aí é uma forma legal do pagamento da folha, porque, por outra forma, um convênio, dificilmente vocês vão conseguir pagar folha, sim custeio.
A folha vai ser muito difícil. Agora, pelo Bolsa Atleta, é um caminho. Estou tentando achar aqui um caminho que é a possibilidade. Jorge Davi? Espera, eu tenho uma pergunta para o Fernando. Fernando, tu estavas construindo o edital, veio uma denúncia. Pelo que eu entendi, depois um conselheiro do Tribunal de Contas anulou o edital, é isso? O edital foi publicado. Perfeito. Né, e o Tribunal de Contas passou a analisá-lo. Ok. Nesse meio tempo, enquanto havia a análise do Tribunal de Contas, chegou ao controle interno uma denúncia e eu disse, vamos suspendê-lo. Perfeito. E aí, posterior a isso, veio a decisão, né, acho que era um despacho do conselheiro Sica, é isso, né? Aí foi suspenso algo que já estava suspenso. Perfeito, mas... Foi suspenso pelo Tribunal de Contas um edital que já tinha Mas sido só suspenso para pelo- ficar caracterizada a vontade do governo em fazer o edital e repassar o dinheiro. Tanto que construiu o edital, lançou o edital, que acabou havendo uma denúncia, e com a denúncia vocês acabaram recolhendo, e pós-denúncia ainda teve uma decisão do Tribunal de Contas, um despacho, que também disse que o edital não poderia ser feito. Perfeito, deputado, é isso mesmo. É isso o governo, em momento algum, se mostrou negativo Ao repasse ao do dinheiro. repasse. Em Perfeito. momento algum. Obrigado. Inclusive, esta verba chegou a vir aos cofres da FESPORT, mas retornou porque não foi utilizada, né? Retornou à Fazenda. A verba chegou, o orçamento chegou para a FESPORT e retornou para a Fazenda. De fonte 100, recurso a Fazenda destinou justamente para... Aí eu Só não- pergunto isso porque... eu não saberia te precisar. Então, o que orçamento fonte entrou que na veio. FESPORT e Entrou. teve que ser E devolvido. voltou. Isso. Entendi. É um caminho. Então, o orçamento existiu. A boa vontade do governo foi premente o tempo inteiro. Talvez o instrumento utilizado não tenha sido o mais adequado para aquele momento. Se eu puder contribuir mais uma vez, desculpa roubar o espaço, é que o correto teria sido através da lei de incentivo à cultura, que já tinha que estar sido que é de 2021, que já tinha que ter tido a regulamentação, e daí os clubes iam se habilitar para tentar buscar recurso de uma empresa, ou da Celesc, ou de qualquer outra empresa privada, para receber o recurso. Perfeito, deputado. Eu tenho isso entendimento mesmo. perfeito. A lei de incentivo ao esporte seria o melhor caminho. Só que, naquele momento, como a lei não estava regulamentada, o que talvez, a minha opinião, e também já passou mais para frente, se o edital fosse feito um edital, talvez aquele acordo de 1,5 milhão viraria 700 mil reais, 600 mil reais, 800 mil reais, mas tivesse feito um edital para todas as equipes de desporto coletivo que disputam Liga Nacional, esse edital não teria problema nenhum. Quando houve o direcionamento do edital para o voleibol, é lógico que o handebol vai berrar, o basquete vai berrar e o futsal vai berrar. Porque eles e não eu. Então, eu acho que é ali que houve poderia ter diluído, e acredito que, conversando com as equipes de voleibol, eles entenderiam que 1,5 milhão não seria mais 1,5 milhão, mas a metade disso já ajudaria muito naquele momento e conseguiria contemplar as modalidades coletivas de Santa Catarina. Com isso, não teria um direcionamento ao Tribunal de Contas, talvez. Vocês usariam o orçamento que vocês teriam garantido, foi 4,5 milhões? Se é 1,5 cada um, eram 4,5 milhões que vocês teriam. Um pouco mais. Um pouco mais, num edital que ficasse um pouco mais aberto. Então, uma coisa não sobrepõe a outra. Por que eu estou falando isso? Porque se realmente existe, a lei de incentivo ao esporte está tramitando, mas nós podemos tentar fazer, e aí conversar junto ao Tribunal de Contas, o orçamento que veio foi devolvido, mas conversarmos com o Clevers, nós tínhamos essa garantia de 5 milhões de reais, 6 milhões, que a gente possa fazer um edital aberto, um pouco mais aberto, um pouco mais aberto para as modalidades coletivas de Santa Catarina. Esse edital, presidente, inclusive, ele foi redigido. Aí sim, através de todos os setores e todas as diretorias da FESPORT, todo mundo se envolveu. A partir de janeiro, comecinho de fevereiro, se não me falha a memória aí, nos debruçamos sobre isso e ele saiu. Ele está pronto, ele existe. O macro, para atender todas... coletivas. Então, nós estamos achando um caminho. Lei de incentivo é uma coisa, que vai regulamentar é o futuro. Mas o caminho
nesse momento, acho que seria esse edital que você já tem redigido, é uma minuta, né? É uma minuta. Eu acho que esse é um caminho importante. Até se, Fernando, se precisar, a Assembleia, junto com a FESPORT, nós irmos até o Tribunal de Contas juntos, explicarmos o que está acontecendo, eu acredito que tem uma saída. Esse é um caminho de uma saída. E o outro caminho, porque se a gente for jogando tudo para a lei de incentivo, como não foi feito lá atrás, eles nunca vão saber quando eles vão receber. Giovanni? Eu escutei muita coisa, né? Então, assim, realmente, o orçamento que eu escutei era de 15 milhões de reais. E esse edital novo, ele tinha níveis. Então, equipes que disputam a Superliga A teriam um número. Aqueles que disputam o Campeonato Brasileiro ou o Campeonato Estadual teriam outros níveis. E, realmente, o que eu tive acesso tinha uma diferença grande, porque era 1,5 milhão para o maior número e 200 mil para o menor. E é isso que você falou. De repente, cara, achata um pouco, melhora o de baixo, diminui o de cima, chega num consenso, mas todo mundo participa. Acho que esse foi talvez o caminho que foi pensado e construído nesse último documento que foi trabalhado, entendeu? Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde aos deputados, ao presidente, aos colegas do vôlei. Primeiramente, o presidente Freyberg, ele pediu prioridade máxima em cima dessa situação. Então, quero deixar bem claro que todos os esforços da FESPORT, aqui apresentado também pelo coronel, pelo Alziro, o coronel Alessandro, então, para não só solucionar em um curto prazo do tempo, mas para nós deixarmos um legado, viu, nosso líder, Carlos Humberto, para deixar um legado no esporte, que todos nós lá somos passageiros e não adianta a gente passar lá e nada fazer. Então, o coronel Freyberg realmente quer deixar o seu legado dele, e eu acho que o grande legado é deixar, a gente chama carinhosamente de pique do esporte, mas é o PIEC, né? Mas a gente chama de pique do esporte como tem o pique da cultura. A gestão passada, ela tentou centralizar toda a documentação no gabinete, que foi o grande erro de daí, nas reuniões que vocês tiveram lá, eu estou como diretor lá desde junho, nunca participei de uma reunião dessa, e tudo teria que nascer na nossa diretoria, onde eu sou diretor de projetos. Então, numa reunião que tivemos lá no gabinete, a casa começou a ser construída pelo telhado e não pelo chão. Repito, vamos tentar buscar. E agora, o comando 1 do coronel Freyberg é justamente não fazer o edital, e sim fazer a lei, fazer prevalecer a lei e já deixar para sempre, para todas as gerações. E daí sim, a partir de 2024, tomara a Deus que nós aceleramos e conseguimos ainda esse ano, e vamos conseguir, que todo ano só se faça daí o edital, porque a lei vai ficar como nós temos aí o grande projeto, que é o Bolsa Atleta, que é uma lei, foi aprovada aqui nessa casa, maravilhosa, aí, atendendo mais de 1.000 atletas no estado de Santa Catarina, investimento de 8 milhões do nosso governador Jorginho Melo. Nós temos o PID, que nasceu também com uma ideia sua, deputado, que tem a parceria no contraturno escolar com as universidades. Então, é mais um projeto para ficar como legado, e não sim como nós enxugarmos gelos, que eu sei que vocês são os heróis, não só vocês, o pessoal do futsal, enfim, todo mundo que tem que pedir o Pires na mão, ir com o Pires na mão, para as empresas poder apoiar o esporte de Santa Catarina. Fazendo essa lei, o PIC do esporte, também vai dar uma segurança às empresas, e está aportando recurso financeiro dentro do ICMS. Realmente existe, daí em janeiro, nós começamos, daí sim, pela diretoria, trabalharmos o edital, mas em comum acordo e com a chegada do novo presidente, o presidente Freyberg, há um entendimento que sim, tem que trabalhar em cima da lei, para ficar para sempre. Não adianta nós ficar enxugando o gelo, vamos fazer um edital, daí fizemos o edital primeiro para modalidades de elite, depois incluímos o paradesporto, é um comando também do Freyberg, do presidente Freyberg, um olhar muito forte para cima do paradesporto no estado de Santa Catarina. Então, realmente, eu acho que o edital, nesse primeiro momento, até como está caminhando muito rápido a lei,
nós vamos dizer, mas para que o edital agora se a lei está caminhando e vai ficar para sempre? Então, acho que nós temos que concentrar força no mais rápido de tempo possível, eu digo quando isso é máximo aí 30, 40 dias de já estar em vigor, daí sim começar os trâmites, e quem sabe até o meio do ano nós teremos aí um grande passo e um grande legado deixado por nós todos que estamos frente ao esporte catarinense. Legal. Eu queria complementar a minha fala, deputado Carlos Humberto, e comentar aqui que aqui a gente expõe um sentimento, né? Nós, como deputados, somos embaixadores e advogados de defesa dos sentimentos que as nossas cidades, as nossas regiões têm quando nós deparamos, né, com pessoas sérias, de credibilidade, do bem, e bem intencionadas, e profissionais valorosos, e passam até por situações pessoais difíceis, fruto da crença na boa-fé, né? É por isso que a gente faz esse relato. Mas é importante ressaltar, o governador Jorginho Melo e o governo do Estado, né, tem muita seriedade. O governador é um homem sério, um homem de bem e um homem que busca soluções concretas. Eu próprio tenho externado à tribuna o destaque de tantos secretários que fazem um trabalho tão extraordinário. Vou começar pelo secretário Cleverson, que a gente fala com tanta frequência aqui na tribuna. Enfim, há um time de pessoas muito sérias e muito responsáveis. Neste caso pontual, né, nós tivemos uma autoridade pública, até então investida de uma autoridade pública, e esse foi o tom da minha fala. Quando alguém de boa fé é chamado por uma autoridade pública num gabinete de presidência e oferta, né, aí gera uma crença de que aquilo vai acontecer. Então é nesse contexto e nesse sentido que nós estamos. Mas é importante fazer essa ressalva e ressaltar esse aspecto. Segundo, tão logo esse tema me chegou, né, nós estamos tratando internamente, ao lado do nosso presidente, o deputado Fernando, outras pessoas de governo, e aí veio o anúncio do novo presidente, que eu inclusive não conheço pessoalmente, mas quero também fazer um relato. Não o conheço pessoalmente, e o tema estava quente. E aí pedi o WhatsApp dele, mandei uma mensagem, ele me respondeu prontamente, falei, preciso falar consigo, nós não nos conhecemos, mas eu preciso falar consigo. Ele me retornou prontamente, tivemos uma ligação numa noite de 10 ou 15 minutos, eu falei mais ou menos assim, presidente, nós não nos conhecemos, vai cair algo no seu colo que caiu no nosso, a gente não tem nada a ver com essa história, mas tem tudo a ver conosco, de modo indireto. E ele me ligou numa noite, dando retorno imediato, e no dia seguinte, também dando retorno de modo imediato, e nós não nos conhecemos ainda, mas foi um pronto retorno e ele tem pronto interesse na busca dessa solução. Eu tenho a convicção de muito tempo, e já externei isso em Blumenau e na tribuna e onde pude, o divisor de águas, de fato, é a lei de incentivo ao esporte. Esse é o divisor de águas. Cada cidade tem a sua realidade. Lá em Blumenau é pedágio na sinaleira sábado, é feijoada, é pastelada e assim por diante para dar conta do recado. O divisor de águas é a lei de incentivo ao esporte. E aqui, deputado Carlos, nosso líder, esse esforço em conjunto, né, e a gente aqui é construtivo, né, a gente está aqui para somar e construir junto. Esse vai ser o grande divisor de águas e, como bem disse aqui a FESPORT, né, bem representada, vai ser, de fato, o nosso paradigma. Tem uma situação muito pontual que não salva a lavoura e tem a ver particularmente com Blumenau. Eu tenho uma emenda individual de R$100 mil destinada à FESPORT, cujo objeto é o vôlei de Blumenau, e outra destinada à Fundação Municipal de Desportos de Blumenau, cujo um dos objetos é o vôlei de Blumenau, especificamente, né, porque daí está no campo das emendas individuais. Se, eventualmente, nessas duas específicas, a gente tivesse uma condição de desembolso mais imediato, não salva a lavoura, né, mas, no meu caso específico, uma emenda de 100 mil para a FESPORT, cujo objeto é o vôlei de Blumenau, e outra que é um pouquinho maior para a Fundação de Esportes de Blumenau, mas tem 100 mil que é para o vôlei de Blumenau. Então, do vôlei de Blumenau, a gente teria esses 200 mil. Tem uma de 100 mil. Só pegar um gancho, Jorge Davi, eu entendo perfeitamente. Só que, acho que, como diz o Napoleão, ainda dá para salvar a lavoura. Porque a lei de incentivo ela vai ocorrer, ela vai acontecer, a gente está muito seguro disso. Quando o governador afirmou, porque até então o governador não tinha colocado isso, e quando surgiu para ele, porque às vezes não chega nele, né? A gente discute por aqui, mas não chega. Quando chegou nele a questão, ele falou, toque essa lei, porque a lei está aprovada. Essa lei a gente brigou aqui dentro, foi na base da pancada essa lei, desde 2019 aqui dentro da Assembleia. Foi na base da pancada, aí veio a pandemia, em 2021, aprovado, dezembro de 2021. Só que essa lei, novamente estou falando uma linha do tempo, vocês terminam agora o calendário de vocês
E reinicia quando? O calendário para 24, 25? Julho. É aí que eu queria chegar. Então, eles já estão contratando para julho. A lei de incentivo ao esporte, se ela for regulamentada, você vai ter que publicar, montar uma comissão, aí, avaliar todos os projetos. A partir do momento de avaliação dos projetos, os projetos contemplados são esses, tal. Daqui a quanto tempo vai sair a contemplação dos projetos? Aí surge o novo momento, que é, Giovanni, agora você tem um período de tanto tempo para captar. Até o dinheiro estar na mão dele para ele poder executar, já passou a temporada 24, 25. Essa é a minha preocupação. Desculpa eu estar sendo chato nesse tema, mas a preocupação é essa, porque a gente pode sair aqui com resolvido a questão da lei de incentivo. Porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. A gente está com o líder do governo aqui, a gente está numa comissão de esportes e a Assembleia, e o Freiberg assumiu isso. Eu quero elogiar aqui o Freiberg abertamente. Um cara extremamente atencioso, né, Napoleão? Tem se dedicado a esse tema, só que isso vai acontecer, mesmo com toda a celeridade do poder público, a gente sabe que isso vai demorar, Alzira. A gente sabe que isso vai demorar. O processo final, que é a captação. A hora que estiver na continha lá do vôlei de Joinville, o vôlei de Blumenau, aí pode começar a executar, talvez já começou esse processo deles da Superliga. Então, o que vem para a gente tentar salvar a lavoura, eu ainda falo do edital. Eu sei que, Fernando, mas tem a lei de incentivo, mas o edital. Por quê? Porque eles tinham um orçamento garantido. A FESPORT tinha um orçamento garantido para isso. A gente vai jogar esse orçamento garantido da FESPORT na lei de incentivo, vai se diluir para um monte. Vai ter os campos, a Esporte Liga Nacional, isso a gente sabe que vai ter eventos, vai ter algumas linhas. Só que o edital para equipes de liga, nesse momento, salvaria as equipes de liga de Santa Catarina. E, gente, não precisa ser algo absurdo. De verdade, eles não querem algo absurdo nesse momento. Porque até então, que a lei de incentivo, vocês também não vão conseguir botar um teto muito alto. Porque o cobertor é curto, a pizza é muito grande para ser... Ela é grande, mas ela tem que ser fatiada em muitas bocas, né? Então, às vezes, fica um pedacinho muito pequeno para cada um. Mas eu gostaria que vocês pensassem com carinho nessa questão. Não é chatear, não é para celeridade, é para ganhar tempo. O edital para as equipes de rendimento, de alto rendimento, e equipes de liga, ele vai ser mais rápido do que todo o processo da lei de incentivo. Se vocês conseguirem uma manobra, uma mágica, que a lei de incentivo seja antes que o edital, aí está resolvido, mas eu acho que não tem. Legalmente, eu acho que não tem. Então, eu sei que é uma questão de soltar o edital, Cleverson garantir o orçamento e pagar essa conta. Tá, Carlos Humberto? Opa, obrigado, presidente. Então, também para fazer minha manifestação final, acho que o Jorge Davi, o Fernando, o Rui, o Giovanni, Paulo, o Fernando não usou a palavra, né? Mas foram colocados os pontos aqui, né? O Paulão já não está mais conosco no governo, mas o Paulão foi um atleta do vôlei, medalhista, pessoa que gosta do esporte, né? Eu não posso acreditar que ele estava com algum tipo de má vontade, né? Talvez muito ímpeto, talvez. Talvez a construção do edital não dava para fazer daquela forma, tem que ser a lei de incentivo à cultura, nós a gente está discutindo isso aqui. Mas o voto do prefeito Napoleão, prefeito, o senhor é meu amigo, né? Sim. Amigo pessoal. Eu sou 2 vezes prefeito de Blumenau, deputado, vereador, sei lá quantas vezes, disputou quantas eleições. Eu estou aprendendo com o senhor aqui ainda. Mas eu tenho que cumprir o meu papel, né? O governo, naquilo que foi possível à época, fez. Nós aqui sabemos, o senhor foi prefeito, eu fui vice-prefeito, a dificuldade que é para você repassar dinheiro público de fundo a fundo para o município. Imagina para uma entidade, para um clube, não tanta gente se engana, a gente sabe. Isso é muito burocrático, isso é muito difícil, isso não é da noite para o dia. E, às vezes, a pessoa acaba falando uma coisa e, por desconhecer o processo, mas naquela vontade de ajudar, né? Porque é difícil você conseguir... Tivesse dado tudo certo de maio para cá, era capaz do dinheiro não estar na conta ainda. A gente sabe disso. Não funciona dessa forma, né? Então, tomara
não sei qual vai ser os encaminhamentos do governo, se tiver uma outra posição, melhor ainda, mas que se faça a regulamentação da lei de incentivo à cultura o mais rápido possível, que empresas do estado de Santa Catarina se credenciem a descontar do seu imposto, colocar dinheiro ali dentro, ajudar instituições, clubes, ligas e por aí vai. Que a Celesc, que é uma empresa também que tem capital do governo, também faça como está fazendo lá com a Lei de Incentivo à Cultura, disponibilizou 70 milhões, já pensou? Lá na Lei de Incentivo à Cultura, só a Celesc disponibilizou 70 milhões de reais, ajuda, não é? A gente lamenta que isso tudo tenha ocorrido, mas só que para que fique esclarecido no meu posicionamento, né, sem querer discordar de ninguém, mas que fique bem esclarecido no meu posicionamento, de que por parte do governo, né, se tentou, até o último momento, se fazer o repasse, né? Infelizmente, nós na iniciativa privada, eu sou da iniciativa privada, além de ser deputado, na iniciativa privada a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe. E no público, a gente só pode fazer aquilo que a lei nos permite. Então, existe uma diferença grande, né? E, às vezes, esse ímpeto de querer ajudar acabou causando um transtorno. E, quando eu digo isso, não é para falar do nosso ex-secretário, não. Pelo contrário, eu defendo o nosso ex-secretário, uma pessoa do bem, uma pessoa correta, um atleta que orgulha Santa Catarina e o Brasil. E, agora, infelizmente, a burocracia não permitiu com que a coisa acontecesse no tempo que se esperava, né? Mas vamos, pelo menos, correr atrás para que, no tempo que a lei permite, a gente consiga fazer a coisa acontecer. Obrigado. Acho que, líder de governo, acho que um paliativo também se dá por conta do que o deputado Napoleão passou. Tem 100 mil reais para o vôlei masculino, 100 mil reais para o vôlei feminino, ou 200 mil reais para o vôlei, né? Tem duas modalidades, tem mais 100 mil reais de emenda minha para o vôlei de Joinville. É uma saída também do governo, quem sabe, antecipar o pagamento dessas emendas, conseguir já ajuda um pouquinho, só que não resolve, né? Então, Fernando, para encaminhamento, acho que não dá para a gente sair daqui sem... Então, o que vocês discutiram? A gente se lamentou e não tem resultado da nossa reunião. Para encaminhamento, acredito que a lei de incentivo, né, é o top, é o que a gente mais necessita nesse momento, mas se existe a possibilidade de algum estudo, e a esse estudo, se precisar do parlamento, a gente ir junto, para irmos no Tribunal de Contas, fazer esse estudo. Também não adianta lançar um edital para as modalidades coletivas, chegar no Tribunal de Contas, vocês contarem com o dinheiro de novo, chegar no Tribunal de Contas, não passar. E o outro caminho também é conversando com o Cleverson, para ver se aquele orçamento, que já estava garantido, para o esporte de alto rendimento, ainda está. É outra preocupação, não adianta a gente fazer a parte jurídica e não ter o dinheiro, né? Então, não sei se existe essa possibilidade de a gente fazer esse estudo e dar um retorno para as equipes, porque o que eles mais querem nesse momento é algum retorno positivo, né? Presidente, se me permite, eu levo esse assunto para dentro da FESPORT novamente, né? Iremos discutir, sim, com as diretorias, com o presidente, para que a gente possa entender de que forma talvez auxiliar com um edital ou não. E lhe trago a resposta. Ok? Não sei se os amigos, essa resposta, a gente, daqui a alguns dias, faz uma nova reunião da comissão. Sei que o Giovanni tem a dificuldade de logística, mas Rodrigo pode representá-lo, até para trazer essa resposta e a gente sair daqui, não, vai ser assim, vai ser assado, porque hoje é muito difícil. Eu não gosto de findar uma reunião sem um encaminhamento. Então, se é possível, em 15 dias, marcarmos uma nova reunião da comissão, né, uma reunião mais rápida, apenas com a resposta da FESPORT, para dizer, a gente vai seguir por esse caminho. E todos os caminhos que a FESPORT seguir, a gente vai ter que entender, são escolhas, e eu sei que a boa vontade de vocês está acima de qualquer coisa. É trazer pelo menos o sim ou o não, né? Para que não fique nessa dúvida, né? O não a gente já tem. É verdade, Giovanni. O Giovanni pode participar também de forma remota, se quiser. Senhores, poderia ser dessa forma o encaminhamento para que a gente possa ter essa resposta da FESPORT? Porque, não sei, muitas vezes vocês já não estão nem mais contando com isso, mas estão com um problema para a próxima já devendo. Não é contando para essa temporada, é para o futuro, né? Para a próxima temporada. A palavra para você. É exatamente isso que eu ia falar. Como o Giovanni comentou, né? A gente não extrapolou o orçamento em nenhum momento dentro daquilo que a gente planejou.
Então, a gente já está contando com isso para pagar empréstimos que a gente fez, para honrar com os compromissos com os atletas, né? Assim, honrosamente conseguimos ficar na Série A esse ano, que era o principal objetivo, né? E como o Triquez comentou, né? Até tenho um prazer aqui, o Triquez, meu professor, apesar dessa carinha nova dele, ele foi meu professor. E o Fernando ali, também me conheceu criança, né, Fernando? E sou da escola do primeiro clube, eu tive a honra de participar do primeiro clube, primeiro projeto do Giovanni Gávio, né, no alto dos meus 19 anos, né, Giovanni? Aquecia com ele. Teve esse prazer. Naquela época ele brincava ainda com a bola. Então, para sanar empréstimos que fizemos e começar já a correr atrás, né, da temporada 24-25, que já começou. A temporada 24-25 já começou, já estão com todos os clubes de voleibol com seu perfil, com seus atletas fechados já. Então, a gente está com os agentes do Rui, ligam querendo saber dos salários atrasados, os nossos das renovações, né? Então, se a gente não renova, ano que vem a gente está deficitário que a gente não consegue atleta. Entendeu? Então, se a gente conseguir pelo menos esse empenho de vocês para honrar com 10, 20, 30% do que foi nos prometido, já nos sai numa dianteira assim, absurda mesmo. No voleibol, por incrível que pareça, esse valor que o Giovanni pegou de empréstimo, ali 600 e 400, é um valor absurdo para o voleibol. É um orçamento muito, muito, muito bom. Qualifiquem muito, muda muito o patamar da equipe. Obrigado. Então, gente, deixamos marcado para daqui a 15 dias uma reunião com a resposta da FESPORT. Fernando, não entenda como uma pressão, não é, mas eu acho que é um caminho para salvar talvez a temporada futura do vôlei de Santa Catarina. E também tem um ajuste na lei de incentivo que me preocupa um pouquinho, que é as equipes estarem contando com a possibilidade de pagamento de folha e pode ter uma limitação, né, Alziro, do pagamento de folha na lei de incentivo. Então, talvez seja mais para custeio. Então, por isso que às vezes tem que ouvir quem faz parte, quem está lá na ponta, ouvir quem está lá na ponta para não chegar lá e dizer o seguinte, resolvemos o problema de você, mas daí não resolve. Então, eu acho que eles têm que ser ouvidos. Aproveito esse momento, então, já que você tocou nesse assunto, vou dar minha opinião rapidamente aqui, né? Mas é isso, a gente conversava um pouco ali sobre essas questões. O ator principal é o atleta, não é? Na cultura, por exemplo, você pode contratar artistas. E aí você não vai poder contratar atleta? Na lei federal, cometeram, na minha opinião, esse erro. Né? Talvez a gente tenha que... A gente dizia, talvez ter limites, né? Ter valores máximos. Você só pode pagar até um determinado valor. Igual tem, né, níveis de, por exemplo, da comissão técnica. Você tem níveis ali. Uma comissão técnica de seleção brasileira tem um valor. Se não é da seleção brasileira, diminui. Acho que isso é uma forma inteligente de também não perder o controle, porque senão, daqui a pouco, né, a gente não tem lei de incentivo para o esporte olímpico, tem só para o futebol. Então, essa é uma preocupação, porque o grande peso deles é a folha. Porque, às vezes, o custeio, ele vai lá na empresa de ônibus, ele negocia, o cara já 50% ele patrocina, o outro 50% ele paga, mas o atleta, as viagens, mas o atleta é algo também um pouco difícil. Então, acho que todos serem ouvidos para a gente fazer uma lei de incentivo realmente exemplo para o país. Então, gente, está findada a nossa reunião, daqui a 15 dias a gente aguarda esse retorno aí da FESPORT.